Opressão dos hebreus no Egito. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, precisamos tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatam contra nós, e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os acabrunhavam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhes a mais dura servidão e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa, na fabricação de tijolos, bem como com toda a sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que lhes impunham tiranicamente. Palavras do Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um Catequeu. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria para todos vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje, sábado, dia 22 de agosto. Vamos aí dar início a um novo capítulo na história do povo de Deus, Nós, se vocês perceberam, nós encerramos no último vídeo, literalmente, uma leitura bem resumida do livro do Gênesis. E quando eu falo bem resumida, é porque tem outros fatos, bem detalhísticos, outros detalhes que eu não contei, é claro. Tem muita coisa que a gente tem que estudar por fora, A gente tem que fazer um estudo por fora, uma lectio divina, para a gente poder ter um melhor entendimento da palavra, A gente não pode entender a palavra de qualquer jeito, não pode ler de qualquer jeito. Então, assim, esse capítulo principal do povo de Deus terminou agora no livro do Gênesis, e agora nós estamos entrando na leitura do livro do Êxodo, Nós lemos aí o Êxodo capítulo 1, versículo do 8 ao 13, salvo engano. Vou dar uma checada aqui, só para tirar dúvida para vocês. Êxodo, se vocês quiserem abrir aí para acompanhar, logo quando eu inicio a citação. Êxodo 1, do 8 ao 14, Do 8 ao 14. Então, assim, esse início dá uma ideia do que eu falei no final do vídeo passado, O povo hebreu já vinha de uma dificuldade e passou para tempos de alegria, de festa com José. Vocês se lembram toda a trajetória do povo de Deus que eu contei até aqui, desde a criação do mundo, Deus criando o mundo, criou Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, a descendência de Sete, Noé e seus filhos, a descendência dos filhos de Noé, até chegarmos a Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito, e a trajetória desse povo que veio para o Egito de Canaã, num momento de seca, de penúria, de dificuldade, como convidados, Tanto que os egípcios recebem eles de braços abertos. Eu não li para vocês, eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, do finalzinho do livro do Gênesis, que vocês vão entender isso que eu estou falando, Todo mundo gostava de Jacó, de Israel, vamos usar o termo Israel. Todo mundo gostava de Israel no Egito, quando ele chegou. Os egípcios amavam, os egípcios choraram a morte de Israel, juntamente com José, que foi quem enterrou seu pai, E mais tarde José também foi honrado, depois que morreu. Obviamente José não foi mumificado. Ele não era hebreu, ele não era egípcio, e não foi mumificado. Ele era um hebreu e pediu para ser enterrado no mesmo local onde foram enterrados os ossos do pai dele. Mas essa parte do enterro de José é outra história, é mais para frente, tá certo? Vamos continuar aqui na trajetória. Então, assim, o povo hebreu chegou no Egito convidado,
Ele veio como convidado. Lembra que eu disse que eles ficaram separados do povo egípcio por causa da questão do politeísmo dos egípcios, né? A adoração a deuses como Ra, Osíris, Ísis, Sete, Bastet, enfim, há uma infinidade de deuses que existia no Egito. A maioria pontuado por animais, né? Eles adoravam animais, né? Inclusive, os egípcios perderam a guerra por conta de adorarem animais. Isso é histórico, né? Então, assim, esses fatos, né, acontecem ali e o povo fica muito bem acomodado. Então, os hebreus ficam bem acomodados até a morte de José e quando um novo faraó, um faraó que não era amigo de José, que não conhecia José, toma o controle. Né? Salvo engano de minha parte, isso aí eu vou... se vocês puderem, se vocês quiserem, eu posso até me certificar disso, mas o nome do faraó era Sete. Né? Então, assim, esse faraó, ele, como na primeira parte da leitura que eu fiz, ele diz que o povo hebreu está se multiplicando muito. Né? Eles vão se voltar contra nós, eles vão lutar contra nós. Se por acaso um dos inimigos vier, eles vão lutar contra nós. Então ele tomou medidas drásticas. Primeiro, transformou um povo que era convidado em sua terra em escravo. Ele escravizou os hebreus. Né? E depois, né, ele manda que as parteiras dos hebreus, né, informem quando um dos meninos nascer homem, for um varão, como é chamado naquela época, e que o matem. A criança que nascesse homem era morta. Para quê? Para que os hebreus não pudessem se multiplicar. Obviamente, com a redução dos homens na população hebreia, não haveriam mais casamentos hebreus e, obviamente, não teríamos procriação. Né? Ou seja, não haveria mais a multiplicação do povo hebreu. O povo hebreu iria reduzir a população. E isso aí foi uma jogada muito pesada do faraó para cima do povo hebreu, que se tornou cada vez mais acabrunhado, com pouca fé, e acabou se desligando um pouco do caminho de Deus. Eles deixaram de acreditar na promessa da terra prometida. Vocês se lembram da história que eu contei? Deus prometeu a Abraão uma terra e um povo tão numeroso quanto as estrelas do céu e as areias das praias do mar. E então, essa terra, cadê? Né? O povo perguntou, cadê essa terra? O Senhor prometeu uma terra. Né? Até, inclusive, na animação da Disney, né? Não sei nem se eu posso citar isso aqui. Eu estou citando, mas é um desenho muito bom. Né? E assim, que fala sobre isso, ele fala, liberte-nos. Prometeu-nos uma terra. Né? Liberte-nos e nos leve à terra prometida. A musiquinha fala. Quer dizer, então assim, tudo isso que aconteceu com o povo hebreu, né, aconteceu porque o povo hebreu também se desligou um pouquinho do caminho de Deus. Né? Mas isso é um assunto que a gente vai tocar mais na frente. E aí o povo ficou escravizado por nada menos que 400 anos. 400 anos escravizado. Minha gente, 400 anos não são 400 dias, não são 400 horas, nem 400 minutos. É muito tempo. Eu já falei para vocês em uma outra ocasião que os números na Bíblia simbolizam muito tempo. Né? E todo número seguido de zero na Bíblia é mais tempo ainda. Aí você imagine 400 anos. Né? Então, assim, é muito tempo. Eles ficaram muito tempo escravizados no Egito. Né? Muito tempo mesmo. E aí surgiu uma profecia, né? A profecia de que Deus mandaria para eles um libertador, que tiraria eles dessa terra e levaria eles para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E quem é esse rapaz? O nome dele é Moisés. Né? Moisés é filho de Joquebede, né? E de Amrão. Eram dois escravos da família de Levi. Né? Eles eram da família de Levi. Né? Tinha como irmãos Arão e Miriam, né? Ou Miriam, não precisa preferir chamar, né? O que importa é o contexto bíblico, né? Então, assim, ele nasceu de Joquebede e Joquebede, para não permitir que ele morresse,
se escondeu até o parto, e quando ele veio ao mundo, né, ela levou e colocou num barquinho feito de junco. Vocês que já assistiram, pessoal do grupo Sementes Renovadas, que já assistiu minha live, né, e que já viu, eu acho que viu um estudo que nós fizemos sobre o junco. O junco era um tipo de planta que dava no Rio Nilo, e que se fazia com a qual se faz o papiro. Você fazia o papiro com ele, né, o papel para se escrever naquela época. Então, o que foi que ela fez? Ela pegou o junco, untou de betume e fez o barquinho, né? Fechou o barquinho, um cestinho, e colocou Moisés dentro do cestinho e lançou no rio Nilo, né, para que Deus o salvasse. Para a alegria do povo de Deus, né, e para a alegria de Moisés, ele foi encontrado nada mais nada menos do que pela filha do faraó. Ela se banhava às margens do Nilo e ela o encontrou e o levou para o castelo. Ela levou para a pirâmide, né? Vou dizer assim, para o palácio, perdão, para o palácio do faraó. E a partir daquele momento, quando ela tirou ele das águas, então ela disse que vai se chamar Moisés, porque foi salvo das águas, nas águas, né? Ela levou para o palácio, né, um menininho hebreu, e criou como um egípcio, né? E Deus não faz nada por acaso, né? Moisés, ele era arquiteto, ele era matemático, ele sabia muita coisa, e ele também era um guerreiro, ele era um soldado, né? Naquela época, os lordes, os reis, príncipes, eles lutavam suas guerras, né? Eles iam para as guerras à frente dos seus exércitos. Eles eram os capitães, eles eram os comandantes, os generais. Então, assim, José era uma pessoa importante no Egito, né? Ele era uma pessoa forte. E Deus colocou ali de propósito, justamente para salvar o povo dele das garras da tirania do povo egípcio, né? E não foi fácil, né? Porque, como eu disse, Moisés era um príncipe. Então, depois de muito tempo, é que ele vem entender a missão dele. Ele começa a compreender algumas coisas que estão acontecendo por ali. Algumas coisas que estão não estão corretas. Ele começa a sentir a dor do povo, né? Ele vê o povo hebreu sofrendo, né? Ele é um cara muito inteligente, né? Quando ele vê o povo sofrendo, ele diz: poxa, não faça isso, não maltrata esses homens. Um servo bem alimentado, um servo bem cuidado, rende melhor, né? De que adianta um servo maltratado, chicoteado? Mas já era a instrução do Espírito nele para que ele entendesse parte da missão dele. E não foi fácil, né? Ele começa a entender um pouco da dor do povo hebreu e começa a entender a sua relação com esse povo. Ele começa a entender e ele, em um ponto-chave, descobre que ele é um hebreu, né? Bom, por hoje é só. Eu tenho muita história para contar de Moisés. Vamos deixar para o próximo capítulo essa continuação, quando Moisés vai descobrir aí a sua origem e vai sair do Egito e retornar como o libertador do povo de Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Você, meu irmão e minha irmã que chegou agora, que está entrando no Catequeu e que assistiu esse vídeo, venha fazer parte da família Catequeu. Venha fazer parte desse nosso universo de evangelização. Nós partilhamos aqui a Bíblia, todo o universo catequético que a gente pode trazer para vocês. Tiramos dúvidas e outras coisas. Então, se você chegou agora e assistiu esse vídeo, se você gostou, deixe seu gostei, né? Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Fortaleça a nossa família e seja um evangelizador como nós. Tá bom? Grande abraço e até mais. No deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava, o povo de Deus.